versículo 5 a seguir, diz assim: anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, excedendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. A hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel. O Senhor, seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto, um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, eita, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falavam por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. É muito forte. Digam assim comigo nesta noite: meu Deus, esta é a tua palavra, fiel e verdadeira. Fala mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Poder sentar, amada igreja do Senhor. Zacarias já velho. Eita, para Deus não há nada impossível. Para esse Deus não há nada impossível. O que é que há de impossível? O que é que você acha que é impossível em sua vida? Pois esse Deus que enviou o anjo Gabriel para falar com Zacarias, para dizer a Zacarias que ele iria dar um filho, e que mesmo sua mulher sendo estéril, quando Deus fala, ele cumpre. Esse mesmo anjo Gabriel falou ali para Zacarias. Zacarias
não deu ouvidos, ou melhor, não acreditou que na idade dele, na idade de Isabel, o casal poderia ter um filho. Mas o anjo falou para ele que ele e Isabel, o casal, iria ter um filho. Esse filho, o nome João, para a alegria deles e para a alegria de todos. Amada igreja do Senhor, quando a igreja desce oração, quando a igreja está em comunhão, quando a igreja está realmente buscando a presença desse Deus, sem murmuração, sem perder o foco, há uma resposta de Deus. Há uma resposta do alto. A mensagem desta noite: o que é que está sendo impossível na sua vida? A pergunta é essa: o que você está achando impossível nesta noite? Porque para Zacarias seria impossível, na idade dele, a sua mulher estéril, Isabel, ela concebeu um filho. Mas quando o Mestre, o Criador de todas as coisas, o Criador deste universo, quando Ele fala, está falado. Quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir com as promessas em sua vida, na minha vida e na sua vida. Eu fico imaginando que naquela hora Zacarias falou: eu, na minha idade, foi aí em que o anjo Gabriel falou que ele iria ficar mudo. Não só mudo, como também surdo. Zacarias ficou mudo e surdo, até Maria, digo melhor, Isabel, dar a luz a João Batista. E o mais interessante na mensagem é que Isabel era estéril. Além da idade avançada, era estéril. Eita! Mas quando Deus fala, Ele cumpre. Ele cumpre. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse o tempo. Ele estava demorando muito sair. Sabe por que ele estava demorando? Quero ver se a igreja realmente está atenta à mensagem da noite. Por que ele estava demorando no templo? Alguém poderia me responder? Vou lá para o presbítero lá atrás. Eita glória, mas ele sabe. Eu vou perguntar a vocês aqui. Vocês poderiam me responder por que Zacarias estava demorando tanto no templo? Por causa da revelação. O João acertou, por conta da revelação. Ele estava tendo encontro ali com o anjo Gabriel. Eu sei que vocês sabem muito bem que Deus, aqui o presbítero fala muito, a respeito do anjo Gabriel. E foi o anjo Gabriel que Deus enviou para falar com Zacarias. Zacarias, eu vi para dizer que mesmo na idade que você está, na idade que Isabel se encontra, vocês irão ter um filho, e o nome dele será João. E o interessante também, que quando Isabel ficou grávida, Isabel passou 5 meses ocultando. 5 meses. Porque poderia haver murmuração. Zacarias duvidou. Com a dúvida dele, ele ficou surdo e ficou mudo. Aí eu pergunto nesta noite:
Por que Zacarias ficou surdo e mudo? Quem poderia também responder nesta noite? A irmã Isabel, que ela chega em casa e fala assim, a cooperadora fala, eu estou me preparando para pregar. Por que Zacarias ficou surdo e mudo? A senhora poderia responder? Por que ele ficou surdo e mudo? Porque ele duvidou. Como é que é? Porque ele duvidou. Entendi. Eita glória! Porque ele poderia sair, né, falando que o anjo foi até a sua pessoa dizer que Isabel iria ter um filho. Como todo mundo sabia que ela era estéril, ele é murmuração. Muita gente ia dizer, ele está ficando doido, gaga, está velho. Então, está ficando velho. Quando a gente começa a passar dos 40 anos, vai chegando a 50, aí já fala, está velho. Gabriel foi enviado por Deus para falar com Zacarias, para dizer, eu sou o enviado de Deus, para dizer a você que a sua esposa Isabel dará um filho e ela porá o nome de João. Coisa linda, coisa boa, isto é forte, e assim ele nos garante a vitória. Então, para encerrar o assunto de Zacarias, ele fez a pergunta ao anjo: como saberei? Digamos que ele falou assim: como que eu posso saber se isso é verdade? Ele não acreditou. Ele não acreditou. E por conta disso ele ficou surdo e mudo. E Isabel, ao ficar grávida, com vergonha, ela ficou 5 meses. 5 meses. Sem falar com ninguém. O senhor mudou, você está entendendo? Para não falar com ninguém. Ficou envergonhado. Então, quando Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir com as promessas na minha vida e na sua vida. Amém. Esse mesmo Deus, Ele continua falando comigo e com você e com todos aqueles que fazem a sua vontade nesta terra. Ele não mudou. Ele é o mesmo. É por isso que eu quero dizer nesta noite. E por que Zacarias ficou mudo? Ah, sim. E por que Zacarias ficou mudo? Eu vou dizer por que Zacarias ficou mudo. Zacarias ficou mudo porque ele não acreditou no que o anjo Gabriel falou para ele. Tenha cuidado com a incredulidade. Muito cuidado. Quando Deus fala, procure ouvir. Pode ser uma criança que Deus esteja usando. Procure ouvir. Procure guardar aquela revelação, aquele versículo, aquele louvor. Deus fala comigo e com você através da revelação. Deus fala comigo e com você através de um louvor, através de uma oração, através de uma campanha, sim ou não? Sim. Esse nosso Deus é zeloso, é fiel, e Ele cuida do seu povo nesta terra nos mínimos detalhes. E aí, com esta pergunta que ele fez ao anjo, para não sair falando por aí, ele ficou surdo e mudo. Tenha cuidado, para você não passar por isso. Para Deus não importa a idade. Para Deus não há nada impossível. Ele faz tornar possível aquele que nele crê. Se você tem algo nesta noite que você acha que é impossível, para Deus, eu vou repetir, nada é impossível. Glória a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Amém. E Isabel, uma mulher estéril, teve um filho chamado João.
E com vergonha. Ela teve vergonha por conta da idade. Se ocultou por 5 meses. É um exemplo para vocês, mulheres. Eu acredito que aqui nenhuma das irmãs quer mais filhos. A irmã Isabel já casada, né? Tem mais paciência, não? E a irmã Isabel aqui tem mais paciência também, não? Encerrou lá? Encerrou? Eita glória. A irmã Aparecida aqui, a irmã Aparecida é jovem, né? Nunca casou, irmã? Não. Nunca casou. Está jovem toda, graças a Deus, né? Glórias a Jesus. Amém, amada igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos então guardar esta mensagem em nossos corações.